Jai Jai, minhas mais humildes reverências, e bem-vindos à nossa jornada mediúnica, né? É um momento assim muito importante que vai ficar registrado isso por décadas, esse início, esse processo de desenvolvimento mediúnico para que todas as pessoas realmente tenham acesso. Você e todos vocês. E hoje eu quero falar sobre algumas questões importantes da gente nos entendermos mediunicamente, né? Eu vou usar como exemplo o e-book de estudo mediúnico, porque é um estudo básico, né? Que primeira coisa que você precisa entender, o que é mediunidade, né? E eu falei já lá atrás, né? Tem vários vídeos aí meus já falando o que é mediunidade, né? E é importante a gente entender, porque muitas pessoas são racionais. Mas o mais importante é a questão de desenvolvimento e educação mediúnica. Nós temos muitos bloqueios em nos desenvolver, que tem a ver com a nossa capacidade de reformar íntimo, tem a ver muitas vezes com a limitação da doutrinação que estamos caminhando mediunicamente. Por isso que o polimatismo não tem doutrinação, já que reconhecemos o processo mediúnico em todas as tradições religiosas. Existe um processo científico, né? O espiritismo é uma ideia científica, né? É uma compreensão moderna, científica da compreensão espiritual. Só que foi baseada dentro de uma percepção apenas, né? Nós ampliamos isso, trouxemos as percepções de todas as tradições espirituais, todas não, né? Mas as principais, o xamanismo, a umbanda, o candomblé, o espiritismo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, todos esses ismos possuem um desenvolvimento mediúnico, um desenvolvimento espiritual. E como para desenvolver a mediunidade você precisa se conhecer? Então, o primeiro passo está lá no e-book: conhecer os seus sentidos, aprender realmente quais são os canais de sensibilidade, sensitivos que você possui. Porque ser um médium é ser um médium sensitivo. Você vai usar esses canais. Então você precisa entender o que é do teu corpo, o que é do seu ser como ser humano, o que é do seu ser como ser espiritual. Essa divisão vai fazer com que você consiga aprender e entender mais claramente quem é você a nível de sensibilidade dos sentidos, né? Já que você está me ouvindo, está me enxergando, você está trabalhando com dois sentidos nesse instante, ok? Então, quantos sentidos você tem? Você chega na escola, fala quanto quer, mostra aí para mim na mãozinha, vai. 5. Tem 5 sentidos. Mas não, você tem 26 sentidos. Existem classificações já com 33 sentidos, né? Mas hoje a gente, na ordem, estamos trabalhando com esses 26 inicialmente. Então, o processo de você se entender, ele passa por entender quais são os canais sensitivos, os canais fisiológicos. Isso é parte do teu ser que você possui, para assim desenvolver a questão de entendermos mediunicamente. Então, existem alguns traços mediúnicos que eu gosto de dar sempre, né, que a gente vai trabalhar, que é a questão da psicografia, a questão da incorporação, da vidência, aurividência. Eu passei no estudo mediúnico os principais, que é o que vai acarretar em todos nós, porque ou somos médios físicos, que é bem raro, né? É mais raro hoje, você poder ter esse movimento de objetos, ter capacidades físicas, né, de materialização, de visão física. E outra questão é de escrever também físicos. Já viram, não como o Chico, ele escreve com a mão, né? Mas com a mão, lógico. Mas você põe uma caneta em cima do papel, ele se autoescreve. Isso é um médio que consegue manifestar processos físicos, levitação de objetos. E existem os médios mentais e morais, que é a maioria de todos nós. A maioria caminha-se por esse requisito, por essa parte, né? Então é importante a gente entender não só essa parte complementar das tradições religiosas, mas também entender a questão dos nossos bloqueios, o que nos bloqueia mediunicamente, como destravar isso, né? A aplicação da gnose vegetal,
né? Hoje temos muitas pessoas que trabalham com ayahuasca e com gnose vegetal e não sabem que a questão de mediúnica referente à gnose vegetal, ela também tem as suas peculiaridades, né? É diferente um médium corporativo de Umbanda de um médium de transe xamânico. E eu continuo vendo pessoas querendo fazer a mesma coisa, né? É isso que eu tenho visto. Eles querendo adaptar aquilo, o que aprenderam dentro do kardecismo, da Umbanda, do Candomblé, para a questão xamânica. Isso pode ter uma adaptação? Pode, tem. Porém, não manifesta a potencialidade do processo xamânico. O processo xamânico, a nível mediúnico, é diferente. Precisa aprender, porque tem a ver com animismo também. E o animismo não é simplesmente uma percepção de um médium em desenvolvimento, mas o animismo é necessário para você trabalhar com certos tipos de espírito, como o Chainuvos, que são espíritos da floresta. Eu estou aqui do lado de um jagubinho aqui crescendo. Ele é um Chainuvô, é um espírito, mas que também tem a sua percepção como um Yoshin, né, como percepção de consciência que teve relação humana. Então, espíritos que não tiveram relação humana, relacionados à natureza, o trato com eles a nível mediúnico é diferente, é mais sensitivo. Eles não falam, eles nunca tiveram reencarnação humana, a gente precisa aprender um pouco mais sobre essa relação, a relação dos mantras, das orações, que fazem com que a gente consiga realmente conseguir uma conexão em estados conscientes e alterados de consciência. Porque quando você começa a cantar um mantra em sequência, o mantra tem muitas vezes, se for um mantra hindu, tem muitas vezes a tendência a querer dar um nó cerebral em você, fazer com que você tenha um corte neural e você simplesmente flua, enquanto você encontra orações cristãs que têm essa percepção da consciência, da reflexão, de atrair aquilo que você está falando. Como também no caso dos mantras, né? Porque está atraindo, mas a nível vibracional, não com formas de pensamento, né? Com palavras específicas, né? Que você vai entrar nelas. Então é importante também você aprender sobre defesa psíquica, o mínimo, né? Proteção espiritual, aprender sobre a firmeza vibracional que você precisa ter para o desenvolvimento mediúnico. Então, o e-book ele vem trazendo uma metodologia tanto teórica como a prática, para que a gente possa realmente fazer isso e, mais importante, a aplicação, que é até no terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo é sobre a aplicação. Como podemos aplicar isso na nossa missão, né? A questão mediúnica, como ela deve ser adequada, como os estudos necessários para você avançar sobre isso, né? Quais são as vias de transformação, porque mediunidade pode se transformar numa via social. Você viu o que o Chico fez, que tantos médicos fizeram, que ajudaram pessoas, transformaram esse caminho, não só espiritualmente, como também socialmente. Então é importante a gente encontrar esse serviço coletivo, né? Esse comprometimento, entendendo que a mediunidade é uma ferramenta para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução mental e emocional em todos os sentidos. Aprender sobre os ciclos da natureza, né? Sobre o tempo espiritual, né? O tempo espiritual é totalmente diferente. Eles enxergam assim a nossa vida inteira como um relâmpago. Não que não seja importante, mas o tempo nosso reencarnatório é tão curto, né? Nós vivemos tão pouco hoje em nossa adequação corporal, infelizmente. Sabe? É encontrar um serviço, né? Encontrar o sentido, porque o médium precisa encontrar essa missão, essa motivação. Sabe, um médium que fica só tirando cartinha para si e para sua família não desenvolve. E ainda acaba sendo absorvido por obsessores, por entidades que não vão ser muito positivas para ele, porque está dentro de uma visão limitante, vamos colocar assim, no mínimo, né? No mínimo, porque aí eu teria que falar muito sobre isso, que tem, logicamente, um material só sobre obsessores. Eu não quero entrar nesse tema hoje, mas é um tema assim, muito importante, porque nós somos muitas vezes dominados, você e eu também sou dominado. Todas as pessoas são dominadas. As pessoas querem encontrar algo que realmente seja perfeito. Não. Quando encontramos nossas fraquezas, nossas limitações, acabamos sendo dominados pelos nossos medos, que se manifestam como dor, como raiva, como rancor. Todos nós temos isso. E é isso que faz com que nós sejamos humanos e buscamos nossa evolução.
sabe? Encontrar a questão dos sonhos, né? Porque tem muito médico que trabalha com sonho, é questão onírica, né? Então é importante você aprender a relação dos sonhos, é importante você aprender sobre os arquetipos de conexão espirituais que existem, né? Sobre o compromisso, né, que o médico precisa ter junto à verdade. Porque se você, a partir do momento que você se desvia de uma conduta ética, honrosa para com todo o ser, você se desliga da vida espiritual mais plena. Você não quer dizer que você esteja desconectado da vida espiritual, mas você não está normalmente onde você pensa estar. Eu vou contar uma piada de Nasruddin, uma questão espiritual muito importante. Mullah Nasruddin, século XIV, uma vez ele é um guru que ensinava sobre piadas, né? Ele tem um bom humor incrível, né, Nasruddin. Então Nasruddin um dia acabou morrendo. E seus discípulos enlouquecidos, ai, o mestre morreu, rasgou as roupas, se mataram, tal. Aí quando chegaram lá no céu, Nasruddin os recebeu e disse: eu lhes disse que lhes trariam ao paraíso. Aqui estamos. Ah, ficaram todos felizes, né? Ficaram comemorando durante alguns séculos a felicidade deles, porque o mundo é atemporal lá. Aí teve um que começou a ficar meio triste e tal, pá, começou a ficar assim, tipo, cansei de festa, né? Também cansa, né? Aí olhou para outro e falou assim: ô Mulan, ô Nasruddin, será que eu podia ver como é o mundo material? Porque aí eu me animaria, né? Ele pensou assim, aí chamou um mordomo, um ser espiritual, e falou assim: por favor, revele-nos o mundo material, o mundo da terra, né, que eles vinham. Eles olharam assim, viram o sofrimento, a dor, o cansaço que você tem, trabalhar, viram tudo que você passa. Aí fala: estamos no céu, uhul! Voltaram, alegria, alegria. Rave durante alguns séculos, novamente. Aí teve um dia também que eles voltaram, começaram a refletir, cansou a rave, né? Quiseram descansar, dormir, ter um dia de praia, de descanso, relaxaram. Aí começaram a ficar tristes. Aí outro discípulo chegou para Nasruddin e lhes disse: ô grande sábio, por favor, a gente podia ver um pouco o inferno, né? O mármore do inferno, né? Eram muçulmanos, né? É um mulã islâmico. Para que a gente possa realmente entender, para a gente se alegrar cada vez mais da nossa alegria, de onde estamos, tá? Ele pensou bem e falou: vamos ver como que é o inferno. Aí chamou lá o ser de luz, por gentileza, nos mostre agora o inferno, que nós precisamos renovar a nossa fé, a nossa esperança. Aí o ser de muita luz olhou assim bem nos olhos de Nasruddin e lhe disse: ô grande Mulan, perdoe-me, mas aonde o senhor pensa estar? Aham. Às vezes o nosso inferno é termos tudo o que desejamos sem perceber. Às vezes o nosso inferno é ficarmos mergulhados em emoções que precisam ser renovadas constantemente. Cada um de nós tem uma visão do mundo, mas o mundo espiritual tem uma visão de nós. É isso. O quarto capítulo é grande ponto que essa nossa jornada mediúnica, né, que o e-book é a base disso, com os cursos, com cursos online, os cursos gravados, as atividades presenciais que haverão aqui em São Paulo. É o grande ponto de transformação, que é na prática. Na prática, tá bom. Já entendi tudo isso, entendi um pouquinho sobre aquilo, e compreendi essa base, o importante, né? Se vamos erguer um prédio mediúnico em nós, vamos colocar ele dentro de uma rocha, né, como Cristo fez, né? Então essa é a base. E como desenvolver os andares acima, né? Como crescer? Isso tem a ver com práticas. E eu desenvolvi durante 5 anos de caminho mediúnico, eu entendi que algumas práticas mediúnicas fazem com que você tenha uma relação mais clara com o teu mentor, que você consiga desenvolver a psicografia mais claramente, aurividência, clarividência,
existem vários dons que são fáceis de você desenvolver. Por exemplo, ver a áurea de outra pessoa é fácil, sabia, pessoal? Não é complicado, não. Você só precisa aprender um pouco sobre respiração, um pouco sobre centralização da mente. É muito importante vocês aprenderem a como erguer esse prédio mediúnico, esse desenvolvimento mediúnico que nós estamos propondo na nossa jornada. Então, convido a todos a entrarem na jornada, sabe? Você está em outro estado, não pode vir fazer as atividades presenciais, vai lá estudar o e-book, vai fazer o curso online, vai fazer as aulas online, vai tirar suas dúvidas, vai desenvolver, porque o que nós estamos trazendo aqui é o que você deveria ter, todos os seres humanos deveriam ter, né? Todo ser humano tem que ir para a escola, né? Material. Mas todo ser humano devia ir para a escola espiritual. E isso aqui é uma das matérias obrigatórias. Desculpa, mas é a verdade. É uma das matérias obrigatórias, como fé é uma matéria obrigatória para o desenvolvimento espiritual. Entendem? Consciência é uma matéria obrigatória para o desenvolvimento espiritual. Mediunidade é uma matéria obrigatória para o desenvolvimento espiritual. Nada pode ficar alheio a isso, senão esse desenvolvimento ele é falho. Ele, ele não tem substância, ele não tem estrutura para se erguer. Então, erga-se, ok? Vamos nos encontrando. Ó, joinha, joinha, outro mandou aqui, mas também. Vamos nos encontrando na nossa jornada mediúnica, com muito carinho, com muito amor, com muita descontração, porque é um assunto sério e tem que ser levado com leveza para que nós possamos atingir nosso maior potencial. Bem-vindos à jornada mediúnica, bem-vindos à jornada polimata, bem-vindos à jornada de todos nós, enquanto almas espirituais, percorrendo esta experiência corpórea, este momento.